Olá, boa noite. Uma das principais rodovias de acesso a São Paulo, a Raposo Tavares, ficou fechada por mais de 3 horas hoje pela manhã. Um grave acidente interditou o trânsito. Era o fim de uma perseguição policial a uma quadrilha que havia acabado de roubar uma casa. Do alto, o flagrante momentos depois do acidente. As vítimas ainda recebiam socorro, deitadas na pista. 4 pessoas estavam no carro escuro e escaparam apenas com arranhões. No carro prata que provocou a colisão eram 2 assaltantes. O que dirigia ficou preso às ferragens. O outro recebeu voz de prisão assim que saiu do veículo. Segundo a polícia, eles estavam a mais de 150 km por hora quando deram de cara com o congestionamento na Raposo. O carro capotou e acabou atingindo outros veículos, mais o caminhão betoneira. O acidente deixou a rodovia interditada por mais de 3 horas, formando um imenso congestionamento. Os 2 bandidos que provocaram o acidente tinham acabado de roubar o carro durante o assalto a esta casa aqui, que fica a 2 quilômetros do local onde houve a colisão. Eles tentavam fugir de uma perseguição policial em que houve troca de tiros. Eles fecharam a via, um caminhão parou. O Honda Civic, ele freou, efetuou disparo contra o policial revidou os disparos. No carro levado no assalto estavam todos os objetos roubados, além de dinheiro, celulares e a arma usada pelos bandidos. O dono da casa conta que foi pego de surpresa quando colocava o lixo na calçada. Simplesmente eu estava envolvido catando umas folhas no chão, abaixado, eles encostaram a arma, encostaram por baixo da blusa, encostou na minha cintura aqui, foi um assalto, não se move, só quer dinheiro e joia. A polícia investiga a possível participação de outros assaltantes no roubo. No Rio de Janeiro, 15 passageiros foram assaltados num ônibus a caminho do aeroporto, entre eles 2 turistas estrangeiros. O ônibus liga a Barra da Tijuca ao Aeroporto Internacional do Rio e leva passageiros que carregam dinheiro vivo e bagagem cobiçada pelos assaltantes. 2 homens pagaram passagem e 15 minutos depois anunciaram o assalto. A primeira ação dele foi levantar e mandou todo mundo fechar as cortinas. Segundo as testemunhas, os criminosos eram jovens e violentos. Ameaçando todo o tempo com a pistola, botando a pistola na cabeça de todo mundo e mandando a gente tirar tudo para fora. 15 passageiros foram assaltados, entre eles 2 turistas. Um deles foi agredido pelos bandidos. Ele com a pistola foi em cima desse gringo pedindo para ele tirar a aliança, não conseguiu, foi quando ele começou a chutar o gringo e a socar. Segundo os passageiros, as vítimas ficaram traumatizadas, mas desistiram de registrar a ocorrência na delegacia com medo de perder o horário do voo. Para os representantes das associações de turismo do Rio, o assalto foi um fato isolado e não compromete a imagem da cidade. Houve uma mudança na política de segurança pública, desde que as favelas foram pacificadas, e isso vai minimizar a situação de insegurança que se vive, tanto seja no Rio de Janeiro, como em qualquer lugar do Brasil, como em todo o mundo. Uma forte chuva deixou a cidade do Recife e outras áreas da região metropolitana alagadas. Houve deslizamento de terra e algumas casas foram destruídas. Uma pessoa morreu e 3 crianças estão desaparecidas. A água invadiu ruas e avenidas. O trânsito virou um caos. A correnteza arrastou esse carro para a calçada. Nem os ônibus conseguiam passar. Uma mulher morreu afogada. Em outro ponto da cidade, um rio transbordou e 3 crianças estão desaparecidas. A estação de metrô ficou inundada e os trens foram desativados. Um túnel que liga a zona central à zona sul do Recife ficou alagado. O vento derrubou árvores e postes de alta tensão. Alguns bairros ficaram sem energia. Na periferia do Recife, a água suja e a lama destruíram móveis e eletrodomésticos. A geladeira, olha só a situação. Tudo que estava aqui dentro perdido. Tudo. Ainda tá com água suja, água da rua. Agora não presta mais, né? O forno do fogão, todo atingido. Tudo atingido, tudo aqui, ó. Que a gente não teve tempo ainda de organizar. Em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, esse muro de contenção aqui cedeu com a chuva da madrugada. A casa, olha só, que ficava aqui embaixo, ficou completamente destruída. Morava aqui um casal de idosos. A mulher de 77 anos, que estava deitada naquela cama, ficou coberta pelos entulhos. Ela foi salva por vizinhos, levada para o hospital e passa bem. Aí eu fiquei no terraço, agarrado nas telhas, e somente preocupado com ela.
Bom, outras capitais sofreram hoje com chuva forte, como foi o caso do Rio de Janeiro. A temperatura caiu também em outras cidades no sul. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar essas reportagens. Agora, olha só que situação viveu uma família que desembarcou hoje no Brasil. Em Porto Alegre, 2 cães que chegavam de Portugal foram deportados no aeroporto porque estavam sem um atestado sanitário. A companhia aérea assumiu o erro, mas um dos donos teve que voltar para Lisboa para regularizar a situação dos bichinhos. Foi no desembarque internacional que a família de Letícia descobriu que os 2 cachorros, Black e Pérola, não poderiam entrar no Brasil e corriam o risco de ser sacrificados. Os cães acabaram sendo deportados em um voo, acompanhados do marido de Letícia. Eu fiz o passaporte, eu microchipei, eu dei a vacina, eu disparatizei, peguei o atestado. Confirmei de novo. Vocês têm certeza? Eu não preciso desse documento da unidade sanitária? Não, não é mais preciso esse documento. A unidade da vigilância agropecuária aqui do aeroporto afirmou que o erro aconteceu em Portugal por parte da companhia aérea. Os animais não poderiam ter embarcado no avião, já que não possuíam toda a documentação regular. Não havendo certificado, existe um risco muito grande da introdução de doenças no país, né, que não hajam no nosso continente, no nosso estado, né? Em nota, a TAP afirmou que houve um engano, mas que a empresa providenciou a ida do dono dos animais à Europa para regularizar a situação. É difícil a gente voltar para a terra da gente ser recebido dessa maneira. A PM de Goiás apura excessos na atuação de policiais durante um protesto de estudantes contra o aumento nas passagens de ônibus. O comandante da tropa de choque foi afastado. O jovem tem medo de mostrar o rosto. Ele foi agredido quando fazia imagens da manifestação de estudantes contra o aumento da passagem de ônibus em Goiânia. Um policial veio por trás de mim e me enforcou, me colocou no chão, enquanto um me chutava e o outro tentava tirar o celular da minha mão. O protesto que o jovem filmava teve outros momentos dramáticos. Os estudantes tinham bloqueado a entrada e saída de um terminal movimentado da cidade e jogaram pedras na polícia. Passageiros que apenas esperavam o ônibus entraram em pânico. Muitas pessoas ficaram feridas com estilhaços de bombas. Este homem de terno tentou conversar, acabou agredido e teve o celular destruído por um policial. Por causa dos excessos, o comandante da tropa de choque da Polícia Militar em Goiânia foi afastado do cargo. As imagens de celular e das emissoras de televisão vão ser usadas pela Corregedoria da PM para apurar responsabilidades. Há algumas atitudes, elas são bastante difíceis de entendermos que não há excesso. O anúncio do novo preço da passagem ficou para terça-feira da semana que vem. Estudantes preparam um novo protesto e a polícia um esquema que evite as cenas de ontem. A polícia de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, montou uma operação para prender suspeitos de ataques a caixas eletrônicos. Um veículo blindado, semelhante ao caveirão usado pela polícia carioca, entrou em ação pela primeira vez. 50 policiais cercaram as ruas de uma das regiões dominadas pelo tráfico de drogas. Do alto, o apoio do helicóptero Águia. No chão, o caveirão. O carro blindado é o único do estado de São Paulo e foi usado pela primeira vez em uma operação no interior paulista. O caveirão tem capacidade para 12 homens. Estava parado aqui no pátio da delegacia há 2 anos e meio, desde que foi doado à Polícia Civil por uma empresa de transporte de valores. Ele foi usado por causa do armamento pesado que os criminosos daquela região têm. As chapas de aço resistem a tiros de fuzil. No final da operação, 3 pessoas foram presas. Entre elas, esse homem suspeito de ser o chefe de uma quadrilha que explode caixas eletrônicos. Até agora, 22 equipamentos foram destruídos na região de Ribeirão Preto. Nós tivemos um resultado positivo, uma operação rápida, bem realizada, sem nenhum percalço e que dá uma resposta para a população local.
Flagrante de assalto em Arroio do Sal, interior gaúcho. O primeiro ladrão entra na lotérica, depois chega outro de boné verde. Os dois empurram os funcionários e os clientes para o fundo da loja. Um dos criminosos rende a mulher do caixa e rouba o dinheiro. Todos são obrigados a entrar num pequeno escritório e entregar os pertences. Repare que o segurança da lotérica foge quando vê os ladrões saindo. Mais de 20 mil reais foram roubados e a polícia não tem pistas dos assaltantes. A partir de hoje é lei. As mulheres que engravidarem durante o período de experiência ou de aviso prévio têm estabilidade garantida no emprego. Tamires está grávida de 5 meses. Para ela, a lei é muito importante para a gestante, porque é uma fase de muitos gastos e que mexe com o psicológico. Não é fácil, muda muito, a gente fica muito mais cansada, é muito mais esgotante fisicamente para a mulher. A partir de hoje, fica garantido o emprego à mulher que engravidar durante o contrato profissional determinado, como, por exemplo, os 3 meses de experiência e o aviso prévio. Se for comprovado que a mulher engravidou durante o período do aviso prévio, ela tem direito a ter o emprego de volta durante os 9 meses da gestação e os 5 da licença maternidade. Da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ela tem essa estabilidade provisória. Ou seja, ela não pode ser dispensada senão por justa causa. A juíza do trabalho explica também que a garantia desses direitos pode dificultar a contratação. Se um contratante tem que empregar uma mulher em idade fértil, casada, e um homem, talvez ele faça uma opção por um homem do que pela mulher. Mesmo assim, esta supervisora comercial, que está no 4º mês de gravidez, considera a lei um alívio. Ficar desempregada e grávida não dá. A estreia das equipes de futebol no Campeonato Brasileiro será um evento teste da FIFA, né? Agora, o preço do ingresso, olha, vai ser salgado, viu? Vai doer no bolso, né? Bom, para assistir a partida entre Santos e Flamengo no novo estádio Mané Garrincha, em Brasília, o torcedor vai ter que gastar muito. Entre os torcedores, muita reclamação. Eu acho que o futebol não comporta ingresso a R$160, não. É muito puxado, isso se deve, eu acho que grande parte em função da expectativa que todos estão tendo em relação ao novo estádio. Apesar do preço alto, os torcedores lotam esse ponto de vendas. A fila dá voltas e ainda continua dentro do shopping. Teve gente que esperou 4 horas para comprar um ingresso. Cheguei às 7h30, só consegui meio-dia. Vale a pena esperar esse tempo todo? Flamengo é amor, né? O preço do esforço para assistir a partida entre Santos e Flamengo no estádio Mané Garrincha é alto. Varia entre R$160 e R$400. O valor é bem mais elevado do que o que será cobrado em outros estados durante o Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai oferecer ingressos a partir de R$30. Já no estádio do São Paulo, o valor começa em R$10. Quase 70 mil lugares estão disponíveis no Mané Garrincha. Se todos forem vendidos, a renda deve passar de R$6.600.000. Um recorde para jogos de futebol no Brasil. Há uma evidente exclusão num preço nesse valor, mas do ponto de vista legal, não há uma violação expressa de qualquer dispositivo que indique qual é o valor máximo que pode ser cobrado. Por telefone, a CBF informou que organiza os jogos, mas a parte financeira é responsabilidade dos clubes. Em nota, o Flamengo diz que o Santos, por ser o mandante, é quem cuida da venda de ingressos. O Santos explica que comercializou os direitos da partida para uma empresa de eventos esportivos e, por isso, não decidiu o preço dos ingressos. Diante desse empurra-empurra, só resta ao torcedor reclamar. Muita gente aqui está tirando dinheiro até, eu acho, da feira para assistir esse jogo aí, né? Paixão cara. Bom, joias avaliadas em mais de R$2 milhões foram roubadas de um hotel de Cannes, cidade ao sul da França, onde é realizado o maior festival de cinema do mundo.
Os ladrões arrombaram o cofre de um quarto deste hotel alugado por um funcionário da joalheria suíça Chopard. Segundo a imprensa, as joias seriam usadas pelas estrelas do cinema durante o festival. A joalheria, no entanto, desmentiu a informação. Disse que as peças valiam bem menos e que não eram da coleção usada pelas estrelas. E o dia foi agitado em Cannes. No começo da noite, um homem disparou 2 tiros de festim durante uma transmissão ao vivo. O apresentador de uma TV francesa entrevistava 2 atores quando a plateia ouviu os disparos e começou a correr. As câmeras não captaram imagens do atirador. Ele foi preso logo em seguida com uma arma usada em largadas de provas esportivas, além de uma faca e uma granada falsa. Segundo a polícia, ele tem problemas mentais. Ninguém ficou ferido. Na Colômbia, um ladrão se deu mal logo depois de roubar um celular. Ele tenta arrancar o aparelho das mãos da mulher. Ela segura forte, mas cai. O ladrão aproveita para fugir, mas é atropelado por um ônibus. Veja novamente. A vítima recuperou o aparelho e ainda ajudou o ladrão a sair debaixo do ônibus. Ele foi preso depois de receber alta do hospital. A forte explosão que derrubou um prédio de 3 andares em Salvador foi provocada pela fabricação clandestina de fogos de artifício. Uma pessoa morreu no acidente. Não sobrou quase nada, tudo destruído. Tirar o entulho deu trabalho, máquinas, homens. A eletricidade da rua precisou ser desligada. O prédio ao lado vai ser escorado com vigas. Enquanto isso, ninguém fica no imóvel. Eu nunca vi na minha vida um estrondo desse. O primeiro socorro veio dos vizinhos. Logo em seguida, chegaram os bombeiros. A luta era para retirar o corpo de Danilo, um jovem músico de 21 anos. Ele morreu na hora. Eram 3 da tarde quando o primeiro andar explodiu. O impacto foi tão grande que abalou o prédio inteiro. Um casal e 2 crianças que moravam no 2º andar conseguiram sair com a ajuda de vizinhos. Minutos depois, o edifício veio abaixo. Tremeu tudo. Tremeu tudo. Chão, parede? Tudo. No térreo funcionava um armarinho e uma oficina. Uma funcionária que estava aqui também conseguiu escapar. O primeiro andar era um estúdio de música, onde estava Danilo. Segundo a polícia, ele estava confeccionando espadas. A espada é um artefato feito de bambu e pólvora, muito comum nas festas juninas aqui no Nordeste. No fim da tarde, a polícia encontrou um rolo de barbante, uma prova da fabricação das espadas. Amigos de Danilo tentaram pegar de volta. A polícia quer saber agora se o dono do prédio sabia dos fogos de artifício. Ele pode responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja de produtos automotivos em Belém. Por medida de segurança, a eletricidade de todo o quarteirão foi desligada. As casas vizinhas precisaram ser interditadas. Ainda não se sabe o que provocou o fogo. 5.000 pessoas deram um abraço simbólico no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O protesto foi para chamar a atenção para o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que acontece amanhã. Entre os participantes, vários alunos de escolas públicas. O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou à Justiça 12 pessoas envolvidas na fraude do leite no município de Ibirubá. Entre os denunciados, empresários e funcionários do setor de transporte, além de produtores de leite. 9 pessoas foram presas na semana passada, suspeitas de adulterar o produto. 7 continuam detidas. Agora, olha só que curiosa essa invenção japonesa. Para atrair consumidores, um professor inventou uma tela com cheiro de bebidas e alimentos. Basta chegar perto do monitor e sentir o aroma. A reportagem é de André Tal. O pêssego que aparece na tela se torna muito mais tentador quando a essência da fruta começa a exalar. Essa invenção japonesa é uma televisão que transmite a imagem e o cheiro dos alimentos.
foi desenvolvida pelo professor Hiroshi Ishida para inovar em campanhas publicitárias. A gente bombeia o aroma para a lateral do monitor e quem assiste pode se aproximar da tela e ter diferentes sensações, diz o professor. A mesma tecnologia pode também impulsionar o comércio de alimentos. Em breve, as cafeterias de Tóquio vão ter uma tela como essa para ajudar os consumidores a escolher o que querem. Aqui dentro tem pequenos ventiladores e aquecedores que espalham o aroma do produto. Então aqui está o menu, eu já selecionei cappuccino de chocolate, vou me aproximar da foto e sentir o cheiro da bebida. O que eu posso dizer é que nesse momento a vontade de tomar um cappuccino desses é enorme. Veja que a tela é conectada a uma caixa com dezenas de essências variadas. O professor explica que é possível reproduzir o aroma de qualquer alimento, seja artificialmente ou com extratos reais. O primeiro teste deve ser feito nas modernas máquinas de bebidas espalhadas pelo Japão. Mas será que a invenção pode mesmo fazer sucesso entre os japoneses? Eu gosto da ideia de, por exemplo, sentir o cheiro do chá verde, diz esse senhor. É muito mais fácil para decidir a bebida, complementa esse homem. Mas nem todo mundo se anima. Eu prefiro o cheiro de um bom café de verdade ao aroma artificial, diz o japonês. A hora da xepa na feira é a maior correria. Os feirantes fazem promoções e a freguesia corre para comprar mais barato. É uma gritaria só. Na novela Dona Xepa, a atriz Ângela Leal vai representar uma feirante que vai gritar muito. Na vida real, a atriz também adora a hora dos preços baixos. Quem não gosta? Veja na reportagem especial A Vida na Feira. Pequeno, meio murcho. Este aí ficou para trás. Foi só o que sobrou da xepa nesta banca. Nem parece que esta feira era esta aqui poucas horas atrás. Cedinho é assim, tudo fresco, bonito. E corredores tranquilos. Cenário perfeito para escolher em paz, sem aquele empurra-empurra. Cedo para os carrinhos não passar no meu pé, porque acho que tem pessoas que não sabem andar de carrinho. Quando vê, puxa e vem nos pés da gente. A essa hora, até os feirantes estão quietinhos. Silêncio para compradores exigentes. Gente que quer conforto, qualidade e não se importa de pagar por isso. Quanto? 4 por 3. E mais tarde, quando for 2 da tarde? Às 2 da tarde é 3 por 2, mas não é bom igual o de manhã, né? Já é mais madurinho, mais molinho. Mas o sossego não dura muito. Às 10 da manhã, começam os primeiros sinais. Baixou todo agora, freguês! Às 11, o barulho anuncia. Vem aí a hora da xepa. Feirante experiente faz assim, ó. Ele tem aqui dentro dessa caixinha, que ele guarda o dinheiro há 12 anos, esse pincel que serve justamente para a hora da xepa. Aí você faz o quê? Baixa tudo. Risca tudo e gritando. Gritando. 2 a dúzia da Falcão 16, Laranjão 2. Dona Terezinha tem muitos anos de feira. Vem cedo, só olhar. Depois eu volto. Por quê? Porque tá mais barato mais tarde. A senhora gosta da xepa, né? Com certeza. Ele vai ser Dona Xepa, eu sou uma delas. A xepa vem como uma onda. Começa com a chegada dos clientes pechincheiros. Muito caro as saladas, né? Tudo, em geral, tá muito caro. E aí a senhora pechincha pra levar o bom no preço? É o mais barato, né? Pra ver se eles tiram pelo menos um pouquinho, né? Agora são 11h17 da manhã e a gente vai ver acontecendo aqui o que se repete em feiras no país inteiro. A Cláudia agora começa a remarcação da xepa. 11, 11h30, até por vezes até o meio-dia a nossa baixa. E abaixa por quê, Cláudia? Ah, porque não tem venda, às vezes tá ruim a feira, que nem hoje. Hoje a feira tá ruim mesmo, muito ruim. Aí tem que abaixar um pouco porque tem muita mercadoria. Quanto mais fraco o movimento pela manhã,
mais rápido a xepa toma conta da feira. Vem na barraca do Mandioqueiro, bom dia, freguesa. Meio-dia e meio, 1 hora ela enche, porque aí tá mais barato, mas aí também não é a mesma qualidade. Aí, minha gente, haja ouvido pra ficar por aqui. Ô, que hora é essa? Oferecer volta aí, bativa agora ali, Agora é que eu vou. A atriz Ângela Leal, a dona xepa da novela, também solta a voz nas cenas de feira. Eu juro, eu não faço mais furdunço. Chega! Vamos dispersando. Vamos parar com essa feira aqui. Mas como parar? É esse que é o problema, seu fiscal. Ninguém pode aqui parar de trabalhar. E adivinha onde ela aprendeu? Eu frequento a feira do Jardim Botânico, da Frei Leandro, e tem lá o vendedor de melancia que me deu a melhor frase que existe, que é pode chegar freguesa que a cachorra tá presa. Minha conversa é com essa senhora. Chega! Para! Ela diz que se diverte, está apaixonada por Dona Xepa. E com a estreia chegando, haja coração. A responsabilidade. Eu tô aqui morrendo, dizendo, ai meu Deus, me ajuda. Porque como a gente grava os pedacinhos, o nosso medo é quando junta tudo. E se juntar e não der certo, é como se fosse um quebra-cabeça. Porque a xepa é uma na feira, a xepa é outra com a rival, a Matilda, a xepa é outra com os filhos. Bom, a xepa é uma mulher múltipla. E aí, será que vocês vão gostar? Ó, pelo amor de Deus, tem que gostar, porque o tema é imbatível. Como podemos, sabe? De preferência sem peixada, né? É, sem peixada. Mas olha o que a peixada me deu, hein? Um deputado para salvar nós quando nós precisar. Mas será que na vida real ela encara a confusão de fim de feira? Quem não gosta de uma xepa? Eu jogo a pergunta para aí, ó. Quem não gosta de pagar mais barato? Xepeira, dona xepa e xepeira na vida real. Olha a lógica da xepa. O que estraga, como folhas e frutas maduras, vira problema para os feirantes. Limpar melhor do que jogar fora ou voltar para casa. Que é prejuízo, né? Voltar com um monte de negócio murcho? Ah, certeza. Prejuízo. É prejuízo. Então, preferível abaixar mesmo e vender. É a vez do troca-troca das plaquinhas de preços. Eu já faço as plaquinhas, deixo tudo pronto. Já faço, por exemplo, umas 20 de R$1, umas 20 de R$1,50. E a hora de muito, mas muito... Ai, meu pé! Quando parece que não tem como a confusão ficar maior... Me segura! Lá vem um furacão. É, porque vamos combinar que grito é pouco pra isso aí. Tudo eu, vai embora! Na bacia tem negócio pra qualquer categoria de apetite. Abobrinha, cenoura, limão. Depois do meu dia é só gritaria, só loucura mesmo, não tem jeito. Aí quando você chega em casa... Aí toma uma água com limão e melhora tudo. Às vezes toma uma cervejinha já fica 10. No desespero para limpar a banca, vale até colocar o marido da freguesa no meio da história. A mulher que não tiver o relomoço troca de marido. Você vai precisar trocar de marido ou vai dar pra levar? Não, vai dar pra levar, hoje vai dar pra levar. O que você achou desse negócio de 3 abobrinhas lindas, enormes por R$1? Eu acho que a feira sempre você pega produtos bem fresquinhos e que acaba sendo um preço muito mais convidativo, né? A engenheira aproveita a hora do almoço para explorar as ofertas de fim de feira. E não tem o menor problema com o título. E olha, eu confesso, eu não tenho vergonha. Às vezes eu sou xepeira, vale a pena. Xepeira, que é xepeira boa, não tem muito tempo para a imprensa. Precisa ir atrás das barganhas. O abacaxi começou o dia 3, agora tá 1 e ele tá dizendo que vai chegar a 2 por 1. Tem gente que não se anima na primeira troca de preços. Tem sangue frio. Sabe a hora certa da última remarcação. Ela só leva quando o abacaxi chega a 50 centavos. Eles não dá para guardar as frutas, então eles têm que abaixar. Então eu também aproveito isso, né? Tem
Tem que ter paciência, não pode achar ruim carrinho passando por cima dos pés, nem empurra-empurra. A gritaria também pode incomodar um ou outro. Agora, a vantagem na economia, disso não se discute, na Xepa. Não é muita gritaria, mas economiza. Erra quem pensa que Xepa não é pra gente fina. Tem aos montes. Veja que a Débora, nessa elegância toda, linda desse jeito, não perde uma boa e velha Xepa. Sempre bom, com boa qualidade. Com a perua lotada, já com as compras da feira de amanhã, eles não teriam nem como transportar qualquer sobra. É por isso que ficam tão exaltados. R$1, nem na roça tem R$1. Já deixa no saquinho pra ficar fácil e rápido. Pra não perder tempo. Parece bolsa de valores, né? Uma gritaria. Falar a verdade, é exatamente isso. É a lei da oferta e da procura. Com muito freguês, não baixa tanto. Em dia fraco, vira loucura. Vamos aí, meu! Fala que é o shopping, vambora! A estratégia de vender no susto, no grito, funciona e bem, viu? Parece um formigueiro. Todo mundo corre para não perder negócio. E não é que no meio desta confusão encontramos a engenheira de novo? 5 minutos depois, olha a festa da Alessandra. Tá vendo, ó, gente, ó, R$5. Dá uma olhada quanta salada nesse saco aqui, ó, R$5. Isso tudo está levando? Tudo isso, R$5. O dinheiro rendeu. É pena render hoje, né? Tchau, gente. Com a ajudinha de chepeiras das fortes como a Alessandra, rapidinho os feirantes têm o que comemorar. Pelo menos até a Xepa de amanhã. A da frente é um horror. Numa baderna divertida como essa, caiu o preço da goiaba. Ângela Leal vai viver boas aventuras. E ela manda um recado. Estou esperando todos vocês. Terça-feira, dia 21, você não pode perder. Dona Xepa! Mais de 1,5 milhão de refugiados já deixaram a Síria desde o começo da guerra civil no país. Segundo a Organização das Nações Unidas, a situação se agravou muito nos últimos meses. Em busca de segurança, 4.200 sírios chegam a campos de refugiados todos os dias. Um relatório divulgado hoje pelas Nações Unidas revela que mais de 1,5 milhão de pessoas já deixaram o país desde o começo da Guerra Civil, há 2 anos. E esses são apenas os dados oficiais. De acordo com a ONU, como muitos refugiados não se registram, o número real é ainda maior. A situação se agravou nos últimos meses. Só de janeiro a maio deste ano, quase 1 milhão de pessoas deixaram a Síria rumo a campos de refugiados, principalmente na Jordânia e no Líbano. Dos que ficaram, pelo menos 30% estão desabrigados. Tiveram que sair de suas casas para fugir das zonas de conflito. Mesmo com números tão altos, a ajuda que chega a essas pessoas ainda é insignificante. Em uma visita a São Paulo, Paul McMaster, da organização Médicos Sem Fronteiras, disse que a comunidade internacional precisa se sensibilizar. Isso que estamos assistindo é trágico, afirma. Essas pessoas não têm energia, comida, nem hospitais. Tudo lá é muito limitado. Os mortos no conflito podem chegar a 120 mil, segundo o Observatório de Direitos Humanos. Há denúncias de uso de armas químicas por parte do governo e dos grupos rebeldes. Este vídeo, divulgado hoje, mostra pacientes com dificuldades para respirar após um suposto ataque das tropas de Bashar al-Assad no norte do país. Estamos de volta. Depois de vencida a batalha para a aprovação da medida provisória dos portos, o governo federal agora se prepara para vetar alguns trechos do texto.
A demora na votação levará o governo a adiar para agosto e setembro o lançamento dos primeiros editais de licitação para terminais portuários e que deve começar pelos portos de Santos e do Pará. A presidente Dilma tem até o dia 5 de junho para sancionar o texto, mas deve vetar a renovação obrigatória de concessões de portos públicos por mais 25 anos. Você terá que renovar ou não contratos dependendo da prioridade de cada área portuária. A principal mudança é a autorização para que terminais privados transportem cargas de qualquer empresa. A intenção é eliminar o congestionamento dos portos públicos, reduzir custos do frete em 20% e alavancar investimentos de mais de 50 bilhões de reais pelos próximos 4 anos. A Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, cobrou em nota imediata licitação de 50 contratos vencidos e quer choque de competição. A operação de guerra de votação da medida provisória dos portos estremeceu as relações entre Planalto e líderes aliados, principalmente o PMDB da Câmara. Alguns veem falhas na articulação política conduzida pelas ministras Ideli e Gleisi. Já o Planalto não gostou nada de demonstrações de força de líderes da base governista. O presidente do Senado alerta que ainda falta a etapa da votação dos eventuais vetos à medida provisória e defende o PMDB. O partido é muito grande, tem muitas correntes. E é natural que as correntes dividam entre si, dentro do próprio partido, e com o governo também. O fundamental é manter a coerência do apoio ao Brasil. O frio diminui e as chuvas retornam em boa parte do sul do Brasil neste fim de semana. Em muitas praias do Nordeste, chove forte no sábado. As imagens de satélite mostram uma frente fria no litoral do Sudeste que causa muita nebulosidade. Amanhã, a massa de ar polar perde força no sul e abre espaço para áreas de instabilidade vindas da Argentina, que associadas à umidade da Amazônia causam chuvas e ventos fortes nos 3 estados. Também chove com possibilidade de transtornos do Amazonas até o Amapá. Em várias partes do litoral nordestino, a chuva é causada pelos ventos úmidos do oceano. E o tempo fica seco e ensolarado em toda esta área amarela do mapa. Em São Paulo, volta a esquentar na tarde do domingo. Amanhã ainda faz frio e a máxima é de 20 graus. Em Porto Alegre, a mínima amanhã é de apenas 10 graus. E os moradores das regiões sul e sudeste enfrentaram muito frio hoje. Na Serra Catarinense, os termômetros ficaram negativos. No Rio de Janeiro, a chuva começou de madrugada e causou transtornos. A pista molhada na Avenida Brasil fez o motorista perder o controle e o ônibus foi parar em cima da mureta. Um passageiro ficou ferido. Na Baixada Fluminense, ruas alagadas e trânsito parado. Mas foi no aeroporto que o carioca precisou de paciência. O forte nevoeiro cancelou mais de 70 voos no Santos Dumont, que só reabriu no fim da tarde. No sul do país, o frio mudou a rotina de quem saiu às ruas. A madrugada de 4 graus em Porto Alegre obrigou o frentista a usar luvas e gorro. Em Santa Catarina, uma neblina intensa tomou conta da paisagem. A cidade de Água Doce registrou 2 graus abaixo de zero. Dia gelado também em São Paulo. De ontem para hoje, a temperatura caiu quase 10 graus. Eu acho que as estações do ano estão um pouco confusas, né? Verão faz um pouquinho de inverno, outono faz primavera, mistura tudo. É que o outono, por ser uma estação de transição, tem dias mais quentes e outros gelados. Então, até a chegada do inverno, se prepare para temperaturas ainda mais baixas e também muito calor. Uma hora tá calor, outra hora tá frio, né? A gente não sabe como que sai de casa, né? Mas se puder escolher, muita gente prefere sair assim, bem agasalhada. Eu gosto do frio. Não gosto da chuva, só do frio. Mas o clima tá bom até. Então para você que vem mais frio. Que vem mais frio. E agora nós vamos ao vivo ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para saber como é que está a situação dos voos. Quem tem as informações é a repórter Evelyn Bastos. Boa noite, Evelyn.
Boa noite, Adriana. Olha, o que se vê por aqui são muitas filas e aglomerações de passageiros, viu? Tem gente que já está aqui há mais de 10 horas à espera de um embarque. O aeroporto fechou um pouco antes das 7 horas da manhã por causa do mau tempo e só reabriu no final da tarde. Mais de 90 voos foram cancelados e o resultado é que pessoas acabaram se sentando no chão por causa da falta de cadeiras. Além do cansaço, muitos passageiros também estão reclamando da falta de informações. E como agora já é tarde da noite, a gente consegue perceber que ainda vai demorar muito tempo para voltar tudo à normalidade aqui no Santos Dumont. Do Rio de Janeiro, Evelyn Bastos. Obrigado, Evelyn. A Rede Record ganhou mais um prêmio de jornalismo, dessa vez com um programa que mostrou os cuidados para manter a boca e os dentes saudáveis. O Câmera Record foi o grande vencedor do prêmio oferecido pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo na categoria Reportagem para a Televisão. A entrega do prêmio aconteceu ontem à noite no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador Geraldo Alckmin. Os vencedores do prêmio foram os repórteres Alex Sampaio e André Tal. O Câmera Record, com o tema Como anda a boca do brasileiro, mostrou as novidades nos cuidados com os dentes. Como ajudar os pacientes a enfrentar a cadeira do dentista sem medo. E deu dicas de como os brasileiros podem manter um sorriso bonito e combater o mau hálito. Congestionamento gigantesco na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Os motoristas enfrentaram mais de 3 quilômetros de filas para chegar à aduana na Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu. A passagem dos carros só era liberada a cada meia hora. O protesto dos paraguaios foi para pedir menos rigor na fiscalização em Cidade do Leste. Os manifestantes também querem aumento na cota de importação, de 150 para 500 dólares. Cresce aqui no Brasil a compra de casas e apartamentos através de leilões. São imóveis retomados de proprietários que não conseguiram pagar o financiamento. Os preços são bem atraentes, mas é preciso tomar cuidado. Com planejamento e economia, Cristiano conseguiu comprar o primeiro apartamento e ganhou sossego. Uma tranquilidade só, uma paz. É o meu canto, é o meu momento. Além da área de serviço, da cozinha e desta sala aqui bem espaçosa, o apartamento tem também 2 quartos. Um deles é uma suíte. E o melhor de tudo foi o preço, igual ao de imóveis bem menores do que este. Cristiano arrematou o apartamento num leilão. Em torno de 30% abaixo do valor realmente que ele valia. Oportunidades disputadas lance a lance. Organizadores dizem que a quantidade de leilões de imóveis cresceu 50% entre 2011 e o ano passado. A maioria é de bens retomados por falta de pagamento pelos bancos, que oferecem financiamento para o novo comprador. O lance inicial pode chegar uns até 50% menos. Metade do preço. Metade do preço. Este advogado alerta, para não haver surpresas, é importante ler detalhadamente o edital e saber se o imóvel não tem dívidas de condomínio ou IPTU que passem para o comprador e pode ainda estar ocupado. Tirar o ocupante, digamos, o devedor que está lá, vai demandar tempo, vai demandar custo, vai demandar advogados, custos judiciais. Com todos os cuidados, Cristiano comprou um segundo imóvel como investimento e vendeu com um bom lucro. Eu estou sempre olhando, valendo a pena, arremata. Um fim de semana agitado para os amantes do motocross em Penha, no litoral norte de Santa Catarina. É a 7ª etapa do Campeonato Mundial da categoria. Um coração que bate no giro do motor. É assim a relação entre máquina e piloto no motocross. Tratamos a moto com muito carinho porque passamos horas em cima dela. É a nossa ferramenta de trabalho. Juntos eles dividem paixões, emoções, tristezas e alegrias. Por isso é uma relação que tem muito ciúme. A liberdade é só para o mecânico e mais ninguém coloca a mão na moto do piloto. O piloto tem que ter confiança 100% no mecânico, mais do que na própria mulher. Caso de amor compartilhado por 60 casais, pilotos e motos, nesta 7ª etapa do Mundial de Motocross. O Balneário de Penha, nesse fim de semana, vai ser o cenário deste romântico encontro, com uma trilha sonora barulhenta e nada muito limpinha não, viu? Nessa sexta-feira, apenas os pilotos sujaram os pés para fazer o reconhecimento da pista. Mas amanhã, domingo, será a vez das máquinas encherem de adrenalina os 20 mil lugares na arena montada no meio de um parque de diversões. Aliás, está aí, viu? Ótima palavra para descrever o sentimento que moto e piloto dividem na disputa pelo pódio. Quem vencer a prova, com certeza, vai levar a moto junto. Aqui no Mundial, o regulamento, o piloto que ganha sobe junto com a moto no pódio, então é bem legal.
Muitos atletas brasileiros sonham com a participação nos Jogos Olímpicos de Inverno na Rússia no ano que vem. E hoje eles começaram os testes físicos para a competição. Estes pés, hoje tão firmes, costumam deslizar com mais facilidade. Cerca de 30 integrantes da Seleção Brasileira de Esportes de Neve realizaram testes físicos em São Paulo. Os resultados obtidos aqui vão ajudar na dosagem de treinamento para cada um destes atletas. Consequentemente, vão diminuir o risco de lesões, algo imprescindível em ano que antecede os Jogos Olímpicos de Inverno. Muitos dos esportes aqui são radicais e os que não são radicais são esportes assim de endurance, né, que também exigem muito do físico. As Olimpíadas serão disputadas em fevereiro na cidade de Sochi, na Rússia. O Brasil quer aumentar o número de participantes em relação a Vancouver. No Canadá, em 2010, teve 5 atletas. Jaqueline Mourão, que também esteve lá, pode ser a primeira do país a disputar 2 provas, no cross-country e no biatlon. Se for pensar no mundo, poucas pessoas conseguem fazer isso também, participar de duas modalidades distintas na mesma Olimpíada. O Brasil também tenta estrear no snowboard masculino slopestyle. Marcos Batista, que vive no Japão, tem 5 etapas da Copa do Mundo para conseguir uma vaga. Quanto você deseja isso? Muito, né? Dediquei praticamente toda a minha vida para chegar onde estou e uma classificação olímpica seria tudo. Isso é só para os muito corajosos, hein? O árbitro que apitaria a final do Campeonato Paulista entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro foi afastado e aproveitou para se aposentar. A Federação Paulista de Futebol disse que foi o próprio Rodrigo Bragueto que pediu o afastamento, já que a empresa do árbitro presta serviços ao departamento amador do Corinthians. Guilherme Sereta será o responsável pela arbitragem do clássico. Câmeras de segurança flagraram um acidente inusitado no estado americano da Flórida. O carro branco vem na contramão em alta velocidade e quase bate no carro preto. Mesmo assim, a motorista não reduz a velocidade e acerta a traseira de um terceiro veículo que estava parado. O carro atingido invade um hotel e vai parar dentro da piscina. A motorista atrapalhada sofreu ferimentos leves. Veja de novo o momento em que o carro invade a piscina do hotel. Ainda não se sabe por que ela dirigia na contramão. O governo reduz a burocracia para a entrada de estrangeiros que queiram trabalhar no Brasil. O objetivo é atrair profissionais em áreas em que falta de mão de obra no país. O cirurgião plástico Gustavo Moreno é colombiano e está no Brasil há 16 anos. Na Colômbia, ele trabalhou como médico, mas foi aqui onde ele se sentiu mais acolhido profissionalmente. Eu passei em primeiro lugar na prova de residência de cirurgia geral na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, como brasileiro, porque eu concorri como brasileiro. Então eu não tive nenhum problema no quesito de formação. O governo brasileiro anda de olho em mão de obra qualificada. Por isso, vai facilitar a vinda de estrangeiros que queiram trabalhar aqui no Brasil. A partir de agora, a ordem é menos burocracia para atrair mais profissionais de fora. Antes, para conseguir um visto de trabalho no Brasil, o estrangeiro precisava apresentar cerca de 20 documentos. Agora são 9. A análise dos papéis demorava 1 mês. Agora, com as novas regras, o tempo de espera deve cair pela metade. O Brasil espera importar profissionais como engenheiros, professores e pesquisadores. Mas ainda não há consenso sobre os médicos. O governo brasileiro quer que os médicos estrangeiros venham trabalhar principalmente no interior do país. O Conselho Federal de Medicina vê com ressalvas essa iniciativa. Queremos médicos completos que tiveram uma formação adequada e para isso eu preciso avaliá-los. Já é grande o número de profissionais com nível superior vindos da Grécia, da Espanha, de Portugal, que estão em crise econômica lá. Né? Agora, diminuir a burocracia sempre é bom. Agora é preciso incentivar a qualificação aqui também, para que os brasileiros sejam profissionais qualificados. Nós temos essa carência no país. Com certeza. No portal R7, outros detalhes para tirar o visto de trabalho para estrangeiros. Acesse r7.com. Os vizinhos do homem que foi preso e confessou ter estuprado e matado uma menina de 8 anos em São Paulo se revoltaram e depredaram a casa de um outro vizinho, amigo do suposto assassino.
Na zona leste de São Paulo, uma casa foi invadida e depredada pelos vizinhos. Móveis e eletrodomésticos foram queimados na rua. Ali mora Alexandre de Oliveira. Ele foi detido porque era suspeito de envolvimento na morte de Angélica Barbosa Romasco, de 8 anos. Alexandre foi liberado pela polícia por falta de provas. Angélica desapareceu na noite de quarta-feira quando brincava com outras crianças. O corpo dela foi encontrado horas depois com sinais de tortura em um terreno baldio no mesmo bairro. Moradores desconfiaram de Andreus Vieira Batista, que foi preso. No carro dele, a polícia encontrou uma calcinha suja de sangue, um alicate e um rolo de fio de nylon semelhante ao que estava nos braços da menina. O porteiro confessou que torturou, estuprou e matou Angélica. O crime é tão sórdido, tão asqueroso, tá? tão maldoso, tão cheio de maldade que, sabe, eu vi as fotos, eu acompanhei, não há explicação. Na porta da delegacia, revoltados, alguns vizinhos de Andreus tentaram agredi-lo. O porteiro teve a prisão temporária decretada logo após a confissão. Durante o interrogatório, ele afirmou aos investigadores que fez tudo sozinho. Mas a polícia ainda não descarta a possibilidade de pelo menos mais uma pessoa ter participado do crime. Andreus tem 4 filhas e uma delas costumava brincar com Angélica na rua. E uma onda de estupros preocupa a polícia do Rio de Janeiro. No único caso, os policiais prenderam 3 rapazes suspeitos de violentar uma jovem de 18 anos em Nova Iguaçu. Eles usaram uma faca para ameaçar a vítima. Eles não têm passagem pela polícia, mas começaram no mundo do crime de maneira hedionda. Os 3 são suspeitos de cometer violência sexual. Uma das vítimas tem 18 anos. A jovem estava num ponto de ônibus em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, quando foi abordada pelos criminosos. Ela foi rendida com uma faca e levada para uma área deserta, onde acabou violentada. PMs que passavam pelo local desconfiaram e prenderam os suspeitos. Ao serem trazidos para a delegacia, os policiais descobriram que os jovens haviam cometido o mesmo crime horas antes. 2 vítimas estavam prestando queixa, entre elas uma garota de apenas 14 anos. O irmão de uma das vítimas conta que tudo começou quando o cunhado dele foi assaltado pelos bandidos. Abordaram ele no meio da rua, botaram ele dentro do carro e ficaram rodando com ele, agrediram ele a todo momento. E se ele não levasse onde ele morava, os caras iam matar ele. Os crimes de estupro têm aumentado no Rio. Casos como o da turista americana violentada numa van e de uma jovem abusada sexualmente no Leblon, na zona sul do Rio, mostram que esse tipo de violência acontece até em áreas nobres da cidade. Desta vez, os acusados vão responder por sequestro, cárcere privado e estupro. Senti raiva e tudo. A gente ficou ali no canto chorando. Eles ficam um bom tempo na cadeia. Também no Rio de Janeiro, 2 policiais militares foram presos suspeitos de extorsão na cidade de Resende. Para não prender um comerciante, eles teriam exigido dele R$ 700. Esse é o momento em que os policiais militares são presos. Os 2 estavam num carro oficial da PM. Corregedoria da polícia, o senhor está preso. Corregedoria da polícia. Pode sair do carro agora. Corregedoria da polícia. Sai. O tenente e o cabo tinham acabado de receber R$ 700 de um comerciante. Eles parecem surpresos. Larga sua arma. Larga a arma. Corregedoria. Estou entendendo. Corregedoria. Cadê o pacote aí, filho? Que isso, rapaz? O primeiro-tenente Rafael Farnock Cordeiro atuava como oficial supervisor do batalhão da PM em Resende, no sul do estado do Rio. O cabo Auriston de Freitas Ferreira era motorista da unidade. Eles foram presos suspeitos de extorsão. A vítima teria sido obrigada a entregar R$ 5.000 para não ser presa. Dias antes, os policiais haviam encontrado drogas com o comerciante, que procurou o Ministério Público e denunciou o caso. Em depoimento, o comerciante alega que a droga foi colocada no estabelecimento dele. A Corregedoria da Polícia também analisa imagens do bar. Câmeras registraram outros 2 policiais no local. Enquanto tomam cerveja, cobram dinheiro da vítima. Os 2 também serão investigados. Na quarta-feira, o jornalismo da Record mostrou com exclusividade os bastidores da Operação Compadre, que levou 60 policiais para a cadeia.
Eles são acusados de cobrar propina de comerciantes e mototaxistas em feiras de Bangu, na Zona Oeste, e Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio. A estrutura do bando estava tão bem armada que foi preciso 1 ano para a polícia descobrir os crimes e reunir as provas. Os policiais presos em Resende foram levados para o Batalhão Especial Prisional. Um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou 7 pessoas feridas no norte do Paraná. Policiais afirmam que bandidos roubaram o caminhão e bloquearam a rodovia para assaltar o ônibus de turismo. O motorista do ônibus tentou desviar e o veículo ficou pendurado. Os criminosos conseguiram fugir. A vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 29 de maio no estado de São Paulo. Mais de 7 milhões de pessoas já receberam a dose. Desde o início do ano, o estado registrou 46 mortes causadas pelo vírus H1N1 e 11 pela gripe comum. A mulher que aparece nessas imagens foi indiciada pela polícia por maus tratos ao animal e à criança, além de constrangimento ao menor. O filho dela também chutou o cão e presenciou a agressão. O inquérito será encaminhado agora ao Ministério Público e à Justiça. Flagrantes exclusivos da operação que desmontou a maior quadrilha de produtos piratas do Brasil. E uma visita à Vila das Mulheres dos Cabelos Gigantes. São os destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Nossa equipe desembarca do outro lado do mundo, na Vila das Mulheres que não cortam o cabelo. Eles chegam a quase 2 metros de comprimento. 1,60, 1,70. Mas nem sempre estão à vista. Entenda essa tradição que passa de geração em geração há quase 1000 anos. Exclusivo. Imagens do Cerco da Polícia, a maior quadrilha de falsificação de CDs e DVDs do país. Nossas câmeras acompanham tudo, antes e durante a operação, para desmontar a fábrica da pirataria. A nova estrela do funk carioca. Até você vai ficar babando. Veja como a MC Anitta transformou a linguagem dos morros. Chama a atenção à toa, perde a linha, fica louca só. Chegou ao sucesso e já é chamada de Beyoncé brasileira. Que agora é a hora do show das poderosas. Você viajaria para Marte só com a passagem de ida? Conheça os brasileiros que se inscreveram para essa estranha aventura. Eu quero fazer parte da história de expandir o ser humano pelo espaço. No Domingo Espetacular, depois do programa do Gugu. Até lá! Um acidente deixou um caminhão pendurado num viaduto em Melbourne, na Austrália. O motorista bateu em um carro, perdeu o controle do caminhão e foi jogado para fora da cabine de uma altura de 20 metros. Ele teve ferimentos na cabeça e no quadril e está internado em estado grave. Também na Austrália, um homem foi condenado a 45 anos de prisão pelo estupro e assassinato de uma estudante indiana. Depois de matar Tosha Thakkar, Daniel Reginald, de 21 anos, colocou o corpo da jovem numa mala e jogou num rio. O crime aconteceu em 2011. Morreu na Argentina o ditador Jorge Rafael Videla. Ele cumpria pena de prisão perpétua por crimes contra a humanidade. Videla liderou o golpe que deu início à violenta ditadura argentina em 76 e foi presidente do país até 81. A Scotland Yard revelou que tem novos suspeitos no caso do desaparecimento de Madeleine McCann. As autoridades querem que a polícia portuguesa reabra o caso para interrogar estes suspeitos. Madeleine desapareceu em 2007 numa praia de Portugal. Exclusivo. A Polícia Ambiental de Santa Catarina desarticulou um esquema de fraudes e falsificações na exploração clandestina do palmito Jussara, denunciado pelo Jornal da Record. Nesse esquema, os acusados davam aparência de legalidade ao produto. Durante 2 meses, a Polícia Militar Ambiental percorreu propriedades do Vale do Itajaí, no interior de Santa Catarina. Este produtor foi flagrado cortando palmeiras sem autorização. Ele teve mais de uma centena de vidros de palmito apreendidos. Sua autorização estava vencida.
ela estava vencida, naquele momento estava, depois eu renovei, logo depois eu renovei. Porque naquele momento não poderia cortar? Para aquele teste não podia renovar, não podia cortar. E aí foi o meu erro. O palmito Jussara é o mais macio e saboroso, aquele que faz sucesso nas churrascarias. Mas a espécie está ameaçada de extinção e é importante para o ecossistema da Mata Atlântica. O palmito nativo só pode ser explorado quando há um plano de manejo aprovado pelo órgão ambiental do estado. As investigações começaram depois de uma denúncia do Jornal da Record. Em fevereiro, a reportagem mostrou que o produto vendido por este distribuidor de São Paulo era de origem clandestina, extraído da Mata Atlântica em Santa Catarina. Tudo Jussara, tudo aqui da Mata Atlântica. A Polícia Ambiental desvendou o esquema usado pelas quadrilhas para tentar escapar da fiscalização. Os produtores conseguem autorização de órgãos ambientais municipais para extrair palmito supostamente cultivado, mas, na verdade, cortam árvores nativas da Mata Atlântica. A polícia fiscalizou as áreas onde o corte estava autorizado em 5 municípios, mas, em muitos casos, o palmito não foi extraído desses locais. A empresa emitiu notas fiscais, provavelmente para cobertar palmito advindo de outras propriedades, das quais não havia autorização. O produtor Fernando Tafner, citado na denúncia do Jornal da Record em fevereiro, foi um dos principais investigados. A polícia constatou que das 23 autorizações de corte apresentadas por Tafner, 16 eram de áreas de palmito nativo da Mata Atlântica, que não poderia ser explorado. Tafner foi multado em mais de R$700 mil. Procurado, ele não quis dar entrevista. O engenheiro agrônomo Pedro Claudino dos Santos Júnior assinou as autorizações de corte em Rio dos Cedros. Ele nega que a prefeitura tenha facilitado as fraudes apontadas pela polícia. A prefeitura, dentro das suas condições, ela faz a vistoria in loco. A quantidade de palmito apreendido durante as investigações corresponde a mais de 1.000 árvores derrubadas. Ela começou a trabalhar como faxineira e logo chamou a atenção por falar várias línguas. Você vai conhecer a história surpreendente da mulher poliglota que virou atração no tradicional Mercado Central de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nos corredores tumultuados do Mercado Central de Belo Horizonte, uma faxineira cheia de simpatia. Oi, bom? Sempre pedia para elas assim, tem presente para mim? O presente para mim é o lixo. O carrinho agora é só lembrança. Mas foi a única saída encontrada pela mulher de 41 anos ao voltar da Holanda, onde foi trabalhar e passou 6 anos. Viajou pela Europa, aprendeu 6 idiomas, fala 4 com fluência. Inglês, italiano, espanhol, holandês. Ao voltar para o Brasil, escolheu Minas Gerais para morar, mas passou 8 meses à procura de emprego. Foi a minha última atacada. Foi no mercado, assim, foi um achado, né? E a vida de faxineira durou muito pouco, foi apenas 1 semana empurrando esse carrinho. Depois de atender a um telefonema e falar em holandês, a vida dessa pernambucana sorridente mudou. Severino foi quem ouviu Maria da Conceição ao telefone. Eu pensei, ou tá ficando doida ou tem uma coisa muito complicada na vida que ela não pode revelar. A mensagem foi parar na sala do supervisor. Eu falei assim, vai fazer um teste com meu outro agente de turismo. Quando saiu, meus funcionários falaram, olha, os casos ela fala melhor do que eu. Can you help you? Yes, you can. Thank you so much. Hoje, a ex-faxineira recebe turistas. Why not learn more? Yes. E também muitos elogios, até em português arranhado. Porque a gente vê no dia a dia, eu acho que isso é fora do normal. O salário dobrou. Difícil é encontrar dinheiro que pague o sonho da ex-faxineira. Ser feliz. Esse é meu grande sonho. De todo mundo, né? Dizem que o Mercado Central de Belo Horizonte tem de tudo. E tem mesmo, até a Maria da Conceição poliglota. Danada ela. Parabéns a ela, né? O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição você encontra agora no portal R7. Outras informações no Fala Brasil às 8 da manhã. Um ótimo final de semana para você. Boa noite e até segunda-feira.